dia. Dá uma salva de palmas pra essa banda que destruiu hoje. Você curtiu a loirinha que cantou a última música? Muito bonita ela, né? Quem é que tava aqui a primeira vez que eu preguei aqui? Alguém tava aqui? Eu vou pregar a mesma coisa. Se você tava, você pode ir embora. Tô brincando. Eu tenho mais que uma pregação. Eu devo ter umas 2, 3. Lá em Floripa o pessoal não gosta muito quando eu falo. Sou o Pedro Debem. É um prazer estar aqui hoje. Eu quero baixar um pouquinho a tua expectativa. O Elder, ele quase pregou mais do que eu vou pregar hoje. Eu vou falar uns 2, 3 versículos só. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Da mesma maneira que eu falei a primeira vez que eu estava aqui, estar aqui nesse cinema, ou estar aqui não necessariamente no cinema, mas com as pessoas que eu convivo daqui de Curitiba, é muito mais do que vir passear. É um privilégio, uma honra conviver com algumas pessoas. E poder caminhar com vocês, pessoas que me inspiraram a estar lá em Florianópolis, pregando uma palavra. Eu que, como eu disse da outra vez, não era nada, não sabia cantar, pregar, nem tocar, ainda não sei nenhum dos 3. E você vai ver isso conforme a pregação. Mas é um privilégio poder caminhar com as pessoas que me inspiram. Porque esse é o grande desafio, não é? A gente se inspira muito fácil pelas pessoas que a gente não conhece. Não é muito fácil eu olhar para alguém numa TV ou num jornal ou num canal no YouTube e eu dizer, cara, aquele cara é legal. E aí quando você começa a caminhar com ele e você começa a encontrar os desafios do dia a dia, você diz assim, não é mais tão legal assim. E esse para mim é o maior desafio. E eu entendo isso, porque eu sei que às vezes é frustrante conhecer pessoas que você inspira, que você é tão inspirado por, e você se depara com alguns fracassos que mudam a tua maneira de ver as pessoas. E o momento que a gente vive hoje de instabilidade, de frustração. Eu estava ontem de manhã, na minha pós, e nós conversávamos sobre o momento financeiro brasileiro. E a verdade é que existe a maior instabilidade. As empresas elas não sabem o que elas vão fazer, elas não encontram o norte, elas não sabem para onde elas vão, elas não sabem se o carnaval vai acabar só depois da Copa, ou se o carnaval vai acabar só depois das eleições. Elas não sabem se agora o ano começa só em 2019. E essa instabilidade, essa frustração, essa incerteza, ela gera uns sentimentos que impossibilitam a gente de olhar para frente. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, ela talvez vai ser algo que não é novo. E para mim esse é o Evangelho. Eu não quero contar algo novo para você. Eu quero relembrar você de algo que Deus um dia pensou para você. Eu quero relembrar você de algo que um dia Deus sonhou para você. Você não é qualquer um. Você não é peso de papel nessa terra. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de acaso. Existe algo pensado sobre você. E eu quero tentar, em algumas palavras, mostrar para você que os teus dias hoje, que o teu momento, não necessariamente fala do teu futuro, porque quem fala do teu futuro é Deus, não são as circunstâncias à tua volta. E nesse meio de incertezas, vocês conseguiram trazer um cara para ficar aqui por uns dias. Eu quero ler o primeiro versículo, que está em Filipenses 4:6, que ele é muito controverso com tudo isso que eu falei até agora, porque Paulo diz assim, não deis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. O contrário de andar ansioso, diferente do que a gente imagina logicamente, não é andar
com bravura, com coragem. O contrário de andar ansioso é andar grato. E esse é um conflito muito grande. Porque andar grato, não andar ansioso, não fala de algo que você precisa desenvolver, mas algo que é inerente em você. Então você não precisaria estar relutando para viver essa gratidão e não viver ansioso. E seguindo no pensamento, quando você pensa que gratidão é algo que você não precisaria estar tendo desafios para sentir essa paz, o próximo passo seria você conseguir de fato encontrar coragem. E um pensador, Michael Oher, ele disse assim: qualquer tolo pode ter coragem. E aí, conversando com algumas pessoas, perguntando para elas, o que vocês acham? Vocês acham que de fato qualquer tolo pode ter coragem? De fato sim, qualquer tolo pode sim ter coragem. Não necessariamente a coragem pode ser um ímpeto para algo positivo, pode ser para qualquer coisa. E aí, eu refletindo em como eu gostaria de passar esse sentimento para você de ímpeto, de coragem, de determinação. O próximo versículo que eu vou ler, ele está em Atos 4, versículo 8, e ele está em um momento muito legal, porque Atos, que é escrito por Lucas, nos 2 primeiros capítulos, é o começo da igreja primitiva. Então, no começo da igreja primitiva, você vai ver de fato os primeiros passos depois que Jesus morreu, e depois que ele ressuscitou, e depois que ele deixou os apóstolos, e aí a igreja primitiva ela fica em Jerusalém, e aí depois vem do capítulo 2 até o capítulo 12, quando a igreja ela começa a espalhar por toda Jerusalém, depois por toda Israel, depois pela Síria. E do capítulo 13 em diante vai contar a história de Paulo. E no capítulo 4, João e Pedro e João, eles estão em um momento onde eles vão fazer uma oração. E aí, eles vão para o templo para fazer essa oração. E você com certeza já escutou essa história. Chegando lá, eles se deparam com um cara que era coxo de nascença. E esse coxo de nascença está toda a vida lá. E ele tem sempre algo para pedir. E ele chega e pede uma esmola. Pedro fala para ele: cara, não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E eles puxam o cara, e aí o milagre acontece. E as pessoas em volta ficam impressionadas com aquilo. E 5.000 pessoas reconhecem a Cristo. Os líderes religiosos ficam apavorados com aquilo. Eles conheciam aquele coxo há 40 anos. E como pode vocês terem curado ele? E aí eles chamam João e Pedro e eles levam eles para interrogar eles. E chega um momento de interrogar. Só que é muito doido, porque o que a gente vai ler agora é como Pedro ele responde aos questionamentos. E eu quero que você se coloque no papel de Pedro. Eu quero que você entenda o que Pedro estava sentindo, porque ele não tinha feito nada demais. Mas ainda assim, ele estava sendo confrontado por uma verdade. E aí ele diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se torna a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí olha só
como que Lucas ele vai narrar o próximo ato. Você está conseguindo imaginar toda essa cena acontecendo? E olha só como ele vai narrar o próximo ato. Ele diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você quer orar um minutinho comigo? Deus, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez, mais um domingo, para celebrar o Teu nome, o único nome, para celebrar um Rei que um dia morreu por mim, o Rei que um dia fez para mim o que eu nunca ia merecer. Espírito Santo, ensina-nos hoje, revela mais daquilo que nós somos, de quem nós somos em Ti, em nome de Jesus, amém. Quando eu era novo, e eu acho que muitos de vocês vão conseguir se conectar com essa história, quando a gente é novo, a gente enfrenta diversos momentos de imaturidade, e um deles é muito legal quando a gente está com amigos, e a gente está em bando. E cara, adolescente adora andar em bando. Na verdade, solteiro adora andar em bando. E aí a gente está em bando. E aí a gente se depara com o rival. A gente sempre tem um rival, não tem? Aquele que a gente não gosta. Mas a gente não pode dizer isso, então é só um rival. E aí a gente se depara com ele. E existe um confronto. Só que você está em bando e ele está sozinho. Cara, você fica muito grande. Você estufa o peito. Que você sabe ali, ó, eu estou em casa. Só que os dias passam. E aí, você está andando e você está sozinho. E quem está em bando, agora é ele. Cara, o chão te atrai. Você fica curvado. A sua voz, ela entra num timbre, sim, especial, né? Fica com medo. E você se vê numa situação de desvantagem. Você se vê em desvantagem. E cara, aquilo te deixa muito com medo. Porque agora você não está mais caminhando com aqueles que te traziam segurança. E se a gente trazer para os dias de hoje, você vai ver que você se depara muitas vezes com situações parecidas com essa. Sabe quando você quer comprar alguma coisa e você tem um emprego que te traz segurança? Cara, você vai comprar aquela coisa, você vai grandão. Agora o dia que você está sem grana, é a mesma situação. Te puxa para baixo, você fala, não, obrigado. Você já falou fino para dizer não, quando você não tem condições? Sabe? Tipo, em vez de falar não, obrigado, a gente fala, não. Né? É o mesmo instinto, criança. Você consegue entender? Porque a gente entende que aquilo que vai nos posicionar é baseado naquilo que nos sustenta. Só que você entende que hoje nós vivemos um tempo de cristãos que não compreendem com quem eles andam, ou com quem ele anda. Porque assim como Pedro, a razão pelo qual ele estava em frente às autoridades, sendo questionado. Você se imagina sendo questionado hoje por algo que você fez? E o cara perguntando, cara, você fez isso? Você diz assim, eu fiz isso. E digo mais, eu fiz isso em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Só que a verdade é que todo o ponto de vista de Pedro e Paulo, e Pedro e João, a razão pelo qual eles tinham coragem era baseado em um conhecimento. Eles conheciam com quem eles andavam. Só que não é muito diferente o que Pedro e João, o que eles viveram e o que a gente vive hoje. Porque o mesmo Deus que habitava com eles, o mesmo Deus que caminhava com eles e que dizia, olha, levanta e anda para um coxo de 40 anos, é aquele que caminha com você. É aquele que está com você todos os dias. Só que entende que o que nos separa deles não é
com quem nós andamos, mas é que nós não conhecemos com quem nós andamos. Você está caminhando com alguém e você não sabe quem ele é. Porque eu posso dizer para você, se você soubesse quem ele é, você não teria preocupação de ficar desempregado. Você não teria preocupação de pagar uma conta. Você não teria preocupação de cuidar de seus filhos. Você não teria preocupação de ser traído. Você não teria preocupação de ter bons relacionamentos. Você não teria preocupação com coisas bobas, de ser condenado por algo que é injusto. Só que a gente não consegue conhecer com quem a gente anda. E nós somos como uma criança amedrontada, que não conhece o pai que tem. Em Samuel, 1 Samuel, (17:37). Antes de eu ler, essa questão de conhecer com quem você anda é muito louco, porque Einstein ele vai dizer que é mais difícil, é mais fácil romper um átomo do que romper um preconceito. E você vai olhar para os teus dias hoje e você vai lembrar de várias vezes que alguém falou aqui para você, dizendo assim: cara, você é filho de Deus, você pode todas as coisas, não te preocupa, não andeis ansiosos. E você escuta, e você escuta, e você escuta. Só que você não consegue romper o preconceito de olhar para os teus dias e dizer assim: eu sei em quem eu confio. E aí nós andamos como Davi nessa passagem, que diz assim: o Senhor que me livrou das garras dos leões, das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja convosco. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Você consegue entender que Davi, ele sabia quem ele era, ele sabia quem tinha livrado ele de leão e de urso. Ele se depara com um rei, ou com a sociedade, tenta entender aonde eu quero chegar. Ele vai se deparar com um lugar onde o cara vai dizer assim: ó, então vai com Deus e pega essa armadura, e se prepara, e se cuida, e se protege. E aí Davi, ele bota tudo aquilo, ele faz um monte de seguro de vida, ele se prepara um monte para o dia a dia, ele prepara todas as rotas possíveis para os filhos deles irem para a escola, e ele faz a maior poupança do mundo para o dia que ele for desempregado, ele não ficar sem dinheiro. E aí a hora que ele vai andar, ele não consegue, porque a armadura é muito pesada. Você consegue compreender que a gente vive em um momento incerto? E cara, eu não preciso dizer isso para você, você só precisa ligar a TV, ou abrir o jornal, ou qualquer página, e você vai dizer assim: ó, as coisas não estão indo bem. Só que eu tenho que dizer para você que quem anda com você, ele não depende com que as coisas vão bem, porque com ele não existe desafio. E cada dia que você se frustra, que você se decepciona, que você sente medo, que você anda ansioso,
que você não consegue dormir à noite, que você não consegue se preparar para o próximo dia, porque você não sabe se o próximo dia, como que vai ser? São muitas variáveis. Você está carregando uma armadura que você não vai conseguir lutar com ela. Você está lutando uma luta que não é sua. Você não está conhecendo com quem você anda. Você precisa deixar com que as palavras, elas sejam só mensagens ao vento. E você precisa viver aquilo que você diz. Os teus dias, eles precisam ser regados a noites de sono, de descanso. Você precisa ter paz nos teus dias. Cara, Deus nunca olhou para você e Ele pensou que você teria dias de frustração, que você teria noites mal dormidas, porque Ele é contigo. Você consegue quem anda com você? Você consegue olhar agora para a tua semana e dizer assim: eu sei com quem eu tenho caminhado? Você consegue estufar teu peito? Tu consegue estufar teu peito? Você consegue andar como um menino que sabe que está andando em bando? Ou você olha olhando para baixo, dizendo não para as coisas com medo? Você consegue entender o Pai que caminha contigo? Porque, cara, a verdade é que Ele nunca deixou de caminhar com você, ou Ele nunca deixou de estar com você. É você que não sabia com quem você caminhava. E eu já estou acabando. E eu quero dizer para você que você não vai conseguir medir todos os desafios e prever tudo que pode acontecer na tua história. Você sabe qual é a verdade? Se tudo der certo, você vai perder seu pai, e não ele perder você. Se tudo der certo, você vai perder tua mãe, e não ela vai perder você. Se tudo der certo, você vai finalizar ciclos na tua história. Talvez você vai perder emprego. Se tudo der certo, você vai começar novos ciclos profissionais. Se tudo der certo, você vai encontrar alguém que vai começar uma história e você vai, em um dia, ou você vai perder ela, ou ela vai perder você num relacionamento. Se tudo der certo, diversos ciclos na tua história vão ser finalizados. Se tudo der certo, você vai ter momentos em que você vai aprender com erros. Então não crie ansiedades em lugares onde eles nunca deveram estar. Você não está caminhando sozinho. Você consegue sentir que você não caminha sozinho? Você consegue sentir o Espírito Santo perto de você? Você consegue sentir agora Ele? Você consegue escutar a voz dele dizendo que essa semana foi incrível porque Ele estava junto com você? Você consegue? E eu quero finalizar dizendo que hoje eu conheço com quem eu ando. Porque um dia eu tive um amigo que me visitou e disse: cara, olha quem é Deus. Deus é um pai. Deus não é um carrasco. Só que aquilo não entrou por um ouvido e saiu por outro. Cara, aquilo marcou a minha história. Aquilo marcou meu coração. E eu quero convidar você a escutar palavras que vêm de Deus, receber elas, e sempre que você se deparar com situações que são conflitantes, lembra quem Deus é para você. Ele não é um carrasco. Ele não é alguém esperando você errar para te dar uma rasteira. Ele é um simples pai de amor, pronto para cuidar dos teus dias,
pronto para estar junto com você nos ciclos que você finaliza, pronto para estar junto com você nos novos momentos que estão começando. Mas nunca se esqueça, você não caminha sozinho. Amém? Valeu, pessoal, muito obrigado. É isso aí.